Acho que tu tirou uma foto. Foi. Então, gente, esses dias eu tenho... As minhas devocionais têm sido no livro de Josué. E eu tenho aprendido algumas coisas, né, sobre ele. E eu vou falar sobre Josué, que eu vou compartilhar hoje com vocês o que eu tenho aprendido, né? Deus tem me ensinado algumas coisas. E o que eu tenho para falar sobre Josué hoje, que ele, primeiro de tudo, o nome dele original é Oséias. E Oséias, filho de Nun, da tribo de Efraim. Porém, o nome dele foi mudado. Foi mudado numa ocasião interessante. Moisés, tomado pelo Espírito Santo de Deus, mudou o nome dele para Josué, que significa o Senhor salva, na ocasião em que ele escolheu 12 homens para irem reconhecer a terra da promessa, né? Aquela terra que emana leite e mel, Canaã, a Canaã de Deus. E eu não sei se vocês recordam dessa história, mas quando eles retornaram para um relatório, somente Josué e Caleb deram um relatório positivo disso, confiantes que mesmo com aquela fortaleza, mesmo sendo terra de gigantes, Deus ia dar aquela terra porque era a promessa deles, né? Acreditando nisso. E se a gente prestar um pouco de atenção, algumas pessoas tiveram o nome mudado, né? Assim, quando a gente faz um estudo bíblico. E aí, nos relatos da Bíblia, a gente tem a mudança de nome, principalmente de Abraão, né? Que foi de Abrão para Abraão, tornando ele um pai de nações. Tivemos a mudança de nome também de Jacó, que tinha o seu nome como um sinônimo de trapaça. E quando Deus entrou na vida dele e ele foi transformado para um novo homem, jogou o velho homem para fora, ele foi o pai das 12 tribos. E nós temos o próprio Oséias, né, que foi chamado de Josué nessa missão, e era como se Deus estivesse prenunciando que mais para frente ele alcançaria essa posição de líder do povo de Israel, na conquista da Canaã, a Canaã de Deus. Deus tinha um propósito com cada um deles. E todas as lutas, as vitórias, as derrotas, tudo que acompanhou a história de cada um deles, todas essas foram importantes para que eles chegassem ao ponto que Deus queria. Às vezes a gente passa por algumas lutas e não entende, mas às vezes só quando a gente está tão frágil é o momento que a gente consegue se aproximar de Deus e deixar que Ele entre verdadeiramente e que a gente possa começar um outro nível de intimidade com Deus. E foi isso que aconteceu na vida desses três. Mas hoje eu quero falar só de Josué. A gente sabe que Josué vivia entre os israelitas, né? Aquele povo que foi resgatado do Egito, que atravessou o Mar Vermelho até enxuto e se regozijaram ao ver o exército egípcio todinho ser engolido pelas águas do Mar Vermelho. Era um povo também que dias após ver esse milagre, reclamaram para Moisés dizendo: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nós estaríamos sentados ao redor das panelas de carne e comeríamos pão à vontade, mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão. Que povo ingrato, né? Povo murmurador, povo obstinado, como dizia o próprio Deus, um povo que só se importava com seus próprios prazeres. Mas mesmo assim, lá em Êxodo 16, diz que Deus lhe deu maná e codornizes. E não foi só dessa vez, a gente também pode lembrar um relato quando eles estavam no deserto de Sim. Nesse deserto eles também reclamaram para Moisés. Disseram: Moisés, por que nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, ou aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Mais uma vez reclamando. Mas mesmo assim, Deus lhe deu água que saiu da rocha do Monte Horebe. Está lá em Êxodo 17, de 1 a 7. Povo murmurador. E mais do que isso, esse povo feria o coração do Deus zeloso. Assim como relata Êxodo 32, o povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e disse-lhe: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E o que eles fizeram? Então, construíram um bezerro de ouro e começaram a adorar. Isso foi tão triste para Moisés que quando ele desceu do monte e viu aquilo, ele quebrou as tábuas. De tanta vergonha, de olhar e ver aquele povo sendo infiel ao grande Deus. É como se eles não conhecessem aquele grande Deus. E descumprindo o seu mandamento, porque na verdade dizia que não farás a ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas ou debaixo da terra.
E às vezes a gente não constrói um bezerro de ouro, mas a gente constrói ídolos no nosso coração. Às vezes nós mesmos somos os nossos ídolos. E era nesse contexto que vivia Josué, no meio de um povo de dura serviço, onde só havia murmuração, só havia infidelidade a Deus. Aquele Deus que o supria, vivia no meio de um povo que aguardava a promessa, porém com incredulidade. Eles sabiam que um dia eles iam chegar à terra prometida, mas com pouca fé. Esperaram tanto que eles caminhavam no deserto com quase nenhuma esperança de chegar à terra prometida. Era no meio desse povo que Josué vivia. Qualquer pessoa que vivesse no meio desse povo, nós esperaríamos que fosse como eles, né? Na verdade, se eu falasse para vocês aqui que Josué era murmurador, era sem fé, era incrédulo, era sem esperança, normal, porque ele vivia no meio de um povo que era assim. Mas não é isso que a Bíblia conta. A Bíblia mostra exatamente o contrário. Josué era fiel a Deus e acreditava na força do seu poder. Dentre todos os israelitas, Josué escolheu andar com uma pessoa. Ele escolheu andar com Moisés. Ele escolheu andar com aquele que o aproximava de Deus. Ele podia ter escolhido andar com qualquer israelita, murmurar, reclamar, ter esperança, incrédulo, reclamar assim, que por que Deus me tirou do Egito, mas não, ele escolheu andar com Moisés. Moisés, aquele que falava face a face com Deus, a quem ele falava como se fosse amigo do próprio Deus. Josué escolheu sentar aos pés de Moisés. Êxodo 33:11 mostra isso. Diz que enquanto Moisés adentrava a tenda do encontro para falar com o Senhor, uma coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda. O povo via a coluna de nuvem e cada um prestava sua adoração de longe. Mas Josué, como servo e auxiliar de Moisés, não se afastava da tenda. Enquanto todo o povo estava adorando a Deus lá de longe, Josué tentava ir o mais perto que ele pudesse. Quanto mais perto de Deus, quanto mais perto da glória de Deus ele estava. Ele ficava lá em pé, na frente da tenda, enquanto Moisés falava com o próprio Deus. Josué escolheu andar com alguém que se aproximava de Deus. E eu e você, o que a gente tem feito? Quem são os nossos amigos? Quem são as pessoas que a gente escolheu para andar conosco? Quem são as pessoas que a gente escolheu para estar dentro da nossa casa? São pessoas que nos aproximam de Deus ou são pessoas que nos afastam de Deus? Quem são as pessoas com quem nós estamos andando? A escolha de Josué foi tão acertada que Deus usou o próprio Moisés para lhe dar um novo nome, como identificação de que o Senhor cumpriria nele o seu propósito. Josué também escolheu o caminho certo, um caminho de obediência e total dependência de Deus. Abraão escolheu obedecer e tornou-se Abraão pai de nações. Jacó escolheu obedecer e tornou-se Israel, pai de 12 tribos. Oséias escolheu obedecer e foi aquele que levou o povo a entrar na terra prometida. Que caminho você tem escolhido? Quais têm sido as suas opções? Você também tem escolhido obedecer a Deus? Ter total dependência dele? Josué tinha uma outra característica muito importante. Ele era confiável. Seu primeiro relato na Bíblia se refere a uma batalha contra os amalequitas. Moisés pediu que Josué escolhesse os homens para essa batalha, enquanto Moisés, com a sua vara, permanecia no alto da colina com as mãos erguidas. E Êxodo 17, de 8 a 14, conta que enquanto Moisés permanecia com as mãos para o alto, os israelitas ganhavam. Porém, quando baixavam, perdiam. Mas Arão e Hur sustentaram as mãos de Moisés até o fim dessa batalha. Sabe por que Moisés elegeu Josué para essa missão? Porque sabia que ele não desistiria. Mesmo nos momentos que os amalequitas pareciam ser mais fortes, porque a fé de Josué estava em Deus e a confiança dele estava em Deus, ele não ia desistir, ele não ia abandonar Moisés. Josué mostrava dependência total de Deus. Ele era confiável ao homem e Moisés enxergava isso nele. Mas também Josué era confiável para Deus. Se a gente lê um relato que está escrito lá em Êxodo 24, na confirmação da aliança, Deus diz assim para Moisés: sobe o monte para encontrar-se comigo e vá com Arão, Nadab, Abiú e 70 autoridades de Israel. Quando chegou na hora de subir o monte, o que Deus falou para Moisés? As 70 autoridades de Israel vão ficar embaixo, Nadab, Abiú e Arão também. Quem vai subir comigo? Josué.
ele era confiável a Deus também. Foi com Josué que Moisés subiu ao monte. E eles ficaram ali com uma nuvem durante 6 dias, cobrindo o monte. No 7º dia, Deus chamou a Moisés. Moisés, sobe, eu quero falar com você, e ficou ali por 40 dias. E o que Josué fez? Em obediência, ficou lá no local determinado por Deus. Em obediência, ele permaneceu no local mais próximo que ele podia ficar de Deus. Ele sempre estava na busca de Deus, mas obedecendo até onde ele poderia ir. Porque dali para cima Deus queria falar com Moisés, mas ele permaneceu até onde ele podia ver o máximo da glória de Deus que Deus queria mostrar para ele. Deus se agradava de Josué e por isso tinha ele como confiável. Quando somos confiáveis a Deus, Deus pode entregar as suas promessas nas nossas mãos. Amém. E foi o que aconteceu. A gente sabe que após a morte de Moisés, Deus tornou Josué seu sucessor. E agora ele falava, agora ele fazia parte do propósito de Deus. E recebia as orientações do próprio Deus. O próprio Deus falava com ele. E Deus sabia que podia entregar e cumprir a promessa nas mãos de Josué. Como a gente vê esse relato lá em Josué 1, de 6 a 7, Deus falava assim: seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso, tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Se a gente observar aqui, Deus enfatizou bastante, seja forte e corajoso. E depois ele repete, somente seja forte e corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei. Por que Deus fala assim? Porque isso aqui não era novidade para Josué. Ele escolheu obedecer a lei de Moisés lá atrás. Muito atrás ele escolheu obedecer a lei de Moisés. Lá atrás ele escolheu não se desviar nem para a esquerda nem para a direita. Por isso Moisés olhou para ele e viu que ele era confiável. Você é confiável, você vai escolher os homens e vai para a batalha, porque eu confio em você. E Deus mais uma vez mostrou que ele era confiável, fazendo que só ele, gente, estavam 70 autoridades de Israel. E Deus falou, fica todo mundo aí. Eu não vejo como o homem vê. Fica todo mundo aí embaixo. Arão, Nadab e Abiú, só vai subir Moisés e Josué. Ele era confiável porque lá atrás ele escolheu obedecer a Deus. Lá atrás ele escolheu não se desviar do caminho, nem para a esquerda nem para a direita. Lá atrás Josué tomou essa decisão. Josué ele tinha uma história com Deus. Deus só pode confiar em alguém, só pode tornar ele confiável e saber que ele é confiável se ele tem uma história com Deus. Deus precisa conhecer. A gente não confia num amigo, numa pessoa a qual a gente nunca viu. Ele precisa, a gente tem que estar em contato com Deus. Josué buscava Deus sempre. E Deus conhecia, sabia quem era Josué. E por ele ter uma história com Deus, ele era confiável para Deus. E após receber essa ordem, Josué preparou todo o povo para a travessia do Jordão. Mandou que os oficiais dessas orientações sobre a travessia. Josué também mandou que o povo se santificasse, porque Deus faria maravilhas ali no meio do povo. E Deus disse a Josué que o exaltaria no meio dos israelitas para que eles soubessem que o próprio Deus era com ele, assim como era com Moisés. E assim aconteceu. Deus ordenou que Moisés levasse a arca à frente nessa travessia do Jordão. E assim foi feito. Os sacerdotes pegaram a arca e ao encostar o pé na água, Deus disse isso, eles teriam que encostar o pé na água. Depois que os sacerdotes estavam com a arca da aliança na mão e os pés molhados dentro do rio Jordão, só assim a correnteza parou e o rio Jordão se abriu e se fizeram 2 paredes. E eles foram com a arca e permaneceram no meio do rio Jordão até todo o povo de Israel passar. Naquele momento, o nome de Deus foi glorificado e exaltado, e todos ali tiveram a certeza que Josué era um homem de Deus. Amém. Para que isso acontecesse, Josué precisava de fé, ele precisava crer. E como ele já tinha vivido várias experiências com Moisés, ele cria, ele sabia no Deus que ele servia. E queria compartilhar um testemunho com vocês. Esse fim de semana eu viajei e na volta eu fui para Goiânia visitar uma amiga minha que ela estava com câncer, né? E tinha câncer na tireoide
E aí eu fui lá, ela tinha feito a cirurgia, fui lá para ver como é que ela estava ótima. E no dia seguinte, na segunda-feira, ela iria pegar o resultado da biópsia para ver o tratamento que deveria fazer. E eu não sei se vocês sabem, mas também não sei dizer ao certo, a terapia que se faz depois da tireoide, você não pode ter contato com criança, né? E ela tem um filhinho de um ano e pouco, sabe? Quase 2 anos. Então ia ser praticamente inviável. E aí fiquei com ela, foi uma bênção, voltei para Brasília e quando foi para segunda-feira ela me ligou. E aí eu atendi o telefone e a primeira coisa que ela falou para mim foi: amiga, milagres acontecem para quem crê. E aí sim, milagres acontecem. Às vezes a gente pensa assim, tá, para quem crê. Mas, gente, quando a gente espera tanto pelo milagre e ele não acontece na hora que a gente quer, a gente acaba perdendo a fé um pouco. E é isso, milagres acontecem para quem crê. E ela me ligou e me disse que fizeram, até demorou a sair o resultado, porque fizeram tantas, assim, o resultado como ninguém acreditava, então eles fizeram várias vezes. E aí o médico sentou com ela e falou, deu falso positivo, você não tem câncer. Glória a Deus! E milagre de Deus mesmo, milagre de Deus foi, eu fiquei muito feliz e essa palavra ficou na minha cabeça, milagres acontecem para quem crê. Às vezes a gente espera tanto por uma promessa de Deus, tanto que a gente acaba caindo na incredulidade. E estudando essa semana eu encontrei 2 frases, né? A primeira diz, a incredulidade é a causa da queda ou da derrota e a fé é a causa da vitória. Então, se a gente quer ter vitória, tenha fé, creia, Ele vai fazer. Deus pode fazer um milagre em nossas vidas, mas é preciso crer. Deus pode completar a boa obra em nossas vidas, mas é preciso escolher andar com Ele. Josué foi bem sucedido? Foi. Mas por quê? Primeiro, ele escolheu um caminho de obediência a Deus. Ele escolheu não se desviar desse caminho. Amém. Segundo, suas atitudes demonstravam sua busca por Deus. A gente lembra o episódio da tenda, todo mundo adorava a Deus de longe. O que ele podia fazer? Ele foi lá para a porta da tenda para poder adorar a Deus. Ele não podia entrar porque era o momento de Moisés, mas ele estava ali. Suas amizades, as pessoas que ele andava, o aproximavam de Deus. Quarta questão, ele era confiável para os homens e para Deus. Ele era uma pessoa confiável. Você precisa ser confiável para que Deus entregue a promessa nas suas mãos. E quinto, ele tinha uma fé e por isso ele viu o milagre acontecer. Eu não sei por que cada um de vocês veio aqui hoje, mas eu sei que Deus trouxe cada um. Mas o que eu tenho para dizer para você é que se você quer que Deus mude o seu nome, se você quer que Deus mude a sua história, se você quer que Deus cumpra o propósito para o qual Ele te criou, faça como Josué. Escolha andar em obediência e dependência total de Deus. Escolha, preste atenção nas suas amizades. Suas amizades precisam te aproximar de Deus. Amém. Busque a presença de Deus em sua vida. Busque. Torne-se confiável para os homens e para Deus. E acima de tudo, creia e tenha fé. Dependa dele único e exclusivamente. Amém. Pois ele é quem vai agir na sua vida e vai te dar vitória. Amém. Mas é preciso crer. Deus abençoe, amigos. Eu vou tocar uma música antiga, mas é uma bênção. Queria que vocês cantassem junto comigo, chama-se Senhor do Universo. Ah, é?